Oi pessoal, nós voltamos aqui com a aula 6, tá? Essa aula especificamente eu vou falar para vocês um pouco sobre lettering com brush pen. E aí eu vou ensinar para vocês as técnicas de fazer a brush pen sem a necessidade de ter uma brush pen. E aí eu vou fazer isso de maneira digital, mas aí funciona também para o papel, certo? Especificamente aqui nesse vídeo eu não estou usando o sketchbook, mas funciona para qualquer coisa, funciona para essas técnicas de desenho. Elas funcionam para o sketchbook, funcionam para o papel, funcionam para o iPad, funcionam para qualquer plataforma, porque como eu sempre falo aqui, o que interessa não é o material que você tem, o que interessa é a sua habilidade. Se você souber o que você está fazendo, não interessa a sua ferramenta, você vai conseguir executar em qualquer ferramenta. Então, nessa aula especificamente, eu tô usando o iPad, mas na próxima eu vou estar utilizando para a gente fazer a finalização com as ferramentas do sketchbook. Mesmo eu tendo o sketchbook aqui no iPad, eu vou usar no meu tablet antigo o sketchbook para mostrar para vocês que o que interessa de fato é a técnica e não a ferramenta, tá bom? Então a gente vai agora para a aula de brush e eu vou ensinar para vocês alguns movimentos que facilitam o aprendizado para que vocês possam reproduzir aí. E o mais importante de tudo, vocês precisam treinar. Porque se vocês não treinarem, não criarem o que a gente chama de memória muscular, vocês não vão conseguir executar nenhum tipo de desenho, nenhum tipo de letra, né? E o lettering, ele é uma arte que desenha letras. Então vocês precisam estar sempre treinando a memória muscular de vocês, principalmente no punho, que é esse sobe fino, desce grosso, tá certo? Então bora lá. Eu vou escolher um pincel. Aqui a gente tem esse pincel aqui que é monolinha. Ele é um pincel simples assim, eu gosto muito dele. Então, eu vou utilizar ele. E se você tá usando papel, pense que você é como se você estivesse usando uma caneta, tá? Então, você vai fazer... primeiro, você vai fazer alguns exercícios. Deixa eu colocar aqui. Exercício. Que é de memória muscular. Então, vocês têm que fazer isso em casa todos os dias, pelo menos 10 minutos, 15 minutos, tá bom? E aí, existe a regra, né? Que é a do sobe fino e desce grosso. Então, eu vou escolher aqui um pincel que ele tenha um traço brush. Deixa eu ver se esse tá legal. Não. Deixa eu ver esse aqui. Ótimo. Eu vou fazer isso aqui porque aí vocês vão conseguir fazer também. Então, ó, se vai subir, tá subindo fino. Na verdade, esse aqui não tá muito bom porque ele parece... esse talvez esteja melhor, mas deixa só eu verificar aqui se a gente tem um melhorzinho para esse tipo de atividade. Esse também não está muito legal. Esse é ponta chanfrada. Vamos pra... esse aqui tá ótimo. Então, ó, sobe. Se eu subo de qualquer jeito, eu não vou conseguir ter isso de subir fino e descer grosso, subir fino, descer grosso. Então, eu preciso pensar na pressão. Ó, tá vendo? Eu botei muita pressão. Ó, é o mesmo pincel. Mas o que vai interessar... Deixa eu colocar esse aqui pra poder conseguir escrever pra vocês, né? O que vai interessar aqui é a pressão que é colocada no traço. Então, aqui eu coloquei pouca pressão. Então, se eu coloquei pouca pressão, ele vai subir fino, certo? Subir fino é igual a ter pouca pressão. Isso você tem que controlar com o seu dedo, com os seus dedos, com o seu punho, com o seu pulso. E aqui corresponde a muita pressão, porque eu preciso que esse traço, ele engrosse. Então, aqui, ele vai descer grosso, certo? Então, a brush pen, ela é a ferramenta que faz isso, né? Aqui é o exercício de memória muscular. Então, você vai subir fino, descer grosso. Sobe fino, desce grosso. E assim vai. Sobe fino, desce grosso. Sobe fino, desce grosso. Isso a gente chama de exercício, isso aqui, né? É o exercício de memória muscular. Você precisa fazer isso aqui para o seu cérebro entender. Enquanto ele não entender, você não vai conseguir fazer uma letra, por exemplo, como essa aqui. Ó. Aqui,
pressão dele não está muito boa, ó. Veja como saiu certinho, né? E daí depois a pessoa vai ajustando. Isso sempre acontece mesmo no papel. Mas olha aqui como eu consegui. Algumas pessoas ficam fazendo assim, né? E não é assim, gente. Ou assim, sabe? Você precisa seguir essa regra aqui. Vocês podem ver, ó, que aqui eu comecei por aqui. Então eu subi fino e na hora de descer, desci grosso. Aí eu desci aqui. Então se eu desci aqui nessa perninha, eu desço grosso. Quando eu chego aqui que tá subindo, sobe fino. Aqui a gente faz esse pedacinho de finalização como um detalhe. Então, isso aqui é a matemática, digamos assim, da brush, né? Deixa eu colocar aqui, brush. Ui. Brush. Então, isso aqui precisa ser entendido, porque senão você não vai conseguir fazer nada. E aí eu vou voltar aqui pra mostrar pra vocês, né, que isso é uma ponta brush. E aí, ó, à medida que eu coloco mais pressão ou menos pressão, isso aqui acontece, certo? Deixa eu fazer aqui algumas, né, pra vocês verem, ó. Então, eu subi fino desse grosso. Isso já tá na minha cabeça. Por quê? Porque eu faço muito, eu treinei bastante. Isso é o que precisa ser feito. Aí, o que acontece? Quando você não tem a ferramenta brush, que é essa ponta, que ela tem essa variação, ela é uma pena, né? Quando você tem uma caneta normal, por exemplo, uma caneta esferográfica. Deixa eu ligar aqui o meu grid pra mostrar pra vocês. Deixa eu vir aqui o meu grid pra mostrar pra vocês. Quando você não tem, e aí? Quando, né? E quem não tem brush? É uma pergunta, né? Que sempre as pessoas vêm fazer. Ah, e quem não tem brush? Quem não tem brush, não tem problema, vai fazer sem brush. O que é que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, desenha, por exemplo, aqui a letra A, né? Desenha a letra A. Você desenha a letra A assim, normal. E aí, o que é que você vai fazer para você imitar o sobe fino, desce grosso? Você vai demarcar com mais contraste os lugares em que você viu treinando aqui comigo na brush, que vão subir fino e descer grosso. Então, ó, se eu sei que o resultado numa brush pen, ele precisa ser assim, então é isso que eu vou fazer. Eu venho aqui, faço uma letra crua, que a gente chama, né, assim, uma letra que não tem contraste. E aí eu vejo como é que se comporta com a pena dela original, que no nosso caso aqui é a brush pen. E aí eu vou reproduzir essa letra aqui, certo? Então aqui a gente consegue fazer mesmo sem ter a brush, ok? Ó, a gente consegue fazer, tá? Então é muito isso, assim, de vocês treinarem, sabe? Sobe fino, aqui, ou sobe fino, desce grosso, até eu me confundo às vezes. Aqui, menos pressão. Mais pressão, menos pressão. Aqui também é a mesma coisa, tá? Ó. Mais pressão. Aí você vem aqui subindo. Volta. Menos pressão, certo? E é assim que vocês conseguem construir letras com brush. Ou imitando ali a brush, né? Então, esse foi o nosso tutorial de hoje, tá? Para vocês conseguirem fazer. Lembrem sempre dos exercícios de memória muscular, porque é só com eles que vocês vão conseguir resultados realmente satisfatórios no desenho de letras, tá bom? Então, nós nos vemos na próxima aula, que vai ser... Eu vou ensinar vocês, a continuação dessa aula, eu vou ensinar vocês a como criar alguns tipos de letras que sejam, que tenham mais elementos decorativos, tá certo? E a partir de então é que a gente vai fazer finalizações nos respectivas ferramentas, né? Ou no iPad ou no tablet e Android, tá certo? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar aqui nos comentários que eu estou sempre respondendo. E se tiverem sugestões também do que pode ser aprendido aqui, é só deixar também que a gente sempre tá aqui vendo tudo que vocês falam, tá bom? Beijinhos e até a próxima!